Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje vamos falar de o assistente técnico. Mas quem é o assistente técnico? Lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre quem é o perito judicial. Mas qual é a diferença do perito judicial e do assistente técnico? O perito judicial, como falamos anteriormente, no vídeo anterior, ele é o profissional que é designado pelo juiz para que faça a perícia. E o assistente técnico, quem é ele? Ele é o profissional que é designado pelas partes. Quando uma das partes contrata um perito extrajudicial, ele é chamado de o assistente técnico. E esse assistente técnico, ele tem diversas funções no decorrer do processo. Ele pode entrar no início do processo, fazendo parecer de viabilidade, fazendo os quesitos complementares, fazendo os quesitos pertinentes. Ele pode também fazer um parecer ad hoc, que é para fins de... Ele pode impugnar a perícia do perito judicial, entre outras coisas que ele tem na sua expertise, a capacidade de fazer. O trabalho do assistente técnico é basicamente assim: quando há um processo judicial, principalmente sobre incapacidade ou qualquer outro tipo de processo, o que acontece? O juiz nomeia um perito para que ele faça a perícia, que é o perito judicial. E as partes, ela pode indicar os seus assistentes técnicos. Aonde esse assistente técnico, quando ele veste a capa de assistente técnico, ele começa a ter alguns direitos por lei, entendeu? E as suas funções mudam, ele começa a se aprofundar mais no processo. Ele pode fazer manifestação num processo, ele pode acompanhar in loco no dia da perícia a sua parte. E além disso, como falei anteriormente, ele pode fazer os quesitos, fazendo com que traga o perito para que analise na sua linha de pensamento. Então é muito importante um assistente técnico, mais importante ainda para o advogado, porque o assistente técnico para o advogado, ele tem duas funções muito grandes. Primeiro, porque ele aumenta a taxa de sucesso desse advogado, porque o advogado ele entende da lei, o juiz entende da lei. Então quem está comandando aquele processo indiretamente é o perito, porque é ele, por exemplo, numa perícia de saúde, numa perícia de engenharia, é ele o perito que entende do caso. Ele é os olhos do juiz, como eu falei no vídeo anterior. Então o que acontece? O assistente técnico, ele vai ser a defesa o escudo, como costumo dizer, da parte que contratou ele, que indicou ele no processo. Outra coisa que eu acho de grande importância para um advogado ter um assistente técnico é que ele vai preservar o maior ativo do advogado, que é o tempo. Imagina você, chega um cliente no escritório com uma sacolada de exames, aonde, baseado no meu caso, que era da saúde, o advogado não tem expertise, ele não tem a sabedoria para saber o que é uma osteopenia, uma osteocintese, entendeu? O que é uma hérnia de disco, um embolamento discal, uma protusão discal, ele não tem isso. Então o que vai acontecer? Ele vai perder tempo procurando na internet para poder entender, analisar, e lembrando que aquele advogado ele vai estar discutindo com o perito. O perito, o cara é expert na área da saúde, é expert em capacidade, é expert em, por exemplo, em edificação, ele é expert em motor de veículo. Mas o advogado não tem essa experiência, o advogado tem experiência na lei. Aí o que acontece? O advogado perde tempo, e o advogado perdendo tempo, ele perde dinheiro. Por isso a grande importância, como eu falei, as duas grandes importâncias para o advogado ter um assistente técnico. Uma é a questão de preservar o tempo do advogado, que o tempo do advogado é dinheiro, e isso aumentando a taxa de sucesso das suas ações. Essa é a parte mais importante do assistente técnico. Aí você pode estar me perguntando, e os processos relacionados ao INSS, que são os processos administrativos? Nos processos administrativos,
E infelizmente não tem os assistentes técnicos, eles têm o jurisconsultor, que o jurisconsultor ele tem uma funcionalidade parecida com o assistente técnico, só que muda em pequenas coisas, que o assistente técnico ele está dentro do processo e o jurisconsultor, assim, o jurisconsultor é o próximo vídeo que eu vou falar para você. Um abraço.